Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor em 2 Samuel capítulo 13. 2 Samuel capítulo 13. No domingo passado, nós fomos até o versículo 7. E hoje eu quero ir com vocês do versículo 8 até o 17. Mas, por enquanto, nós vamos ler apenas o versículo 8. 2 Samuel, capítulo 13, verso 8. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra de Deus. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Até aqui, ore comigo mais uma vez. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Foi o Senhor que revelou as verdades que estão aqui diante de nós. E eu te peço, Senhor, que essas verdades possam ser esclarecidas diante de nós, possamos entendê-las e, acima de tudo, nós possamos guardá-las no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Fala conosco hoje, Senhor, mais uma vez, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no domingo passado nós começamos a estudar sobre o que não fazer diante da tentação. E nós vimos algumas coisas. Eu dividi a mensagem em pelo menos 3 partes. Nós vimos, primeiramente, que nós não devemos alimentar a tentação. Quando a tentação bater na nossa porta, nós não devemos ficar ali refletindo acerca dela, pensando em que benefício talvez nós poderíamos desfrutar através da tentação. Nós vimos que esse foi um dos problemas de Aminon. Ele estava sendo tentado por um desejo perverso, maligno, de ter um relacionamento com a própria irmã, a sua meia-irmã Tamar, que era sua irmã apenas por parte de pai. A segunda coisa que nós vimos é que nós não devemos tomar maus conselhos. Quando estamos sendo tentados, não devemos procurar pessoas que não possam nos aconselhar segundo a vontade de Deus, de acordo com o que Deus tem para nós. E nós vimos que esse foi um outro problema de Aminon. Aminon, ele tinha um falso amigo chamado Jonadab. Por que Jonadab era um falso amigo? Um amigo de verdade, quando te percebe diante de uma situação de tentação, de pecar contra Deus, ele deveria apontar para você o caminho de Deus. Ele deveria dizer para você com todas as forças: não faça isso, isso é uma loucura, isso é um pecado contra Deus, isso pode destruir a sua vida. Não faça isso. Agora, os falsos amigos, que não estão interessados de fato no seu bem, de verdade, conforme a vontade de Deus, eles vão emprestar a boca a Satanás para lhe dar os conselhos, não que Deus quer que você escute, mas que Satanás queria dar para você. Então, diante de situações como essas, o que eles vão dizer? Não é errado se te faz feliz. Siga o seu coração. Você está diante de uma situação de tentação e de pecado. E alguém diz para você seguir o seu coração, fazer o que aparentemente te faz feliz, esse não é um bom conselho. Jonadab, além de ouvir
a confissão pecaminosa da tentação de Aminon, ainda traçou um plano para que Aminon pudesse concretizar o seu pecado. Nós vimos isso no domingo passado. E vimos também que Davi tem estado muito alheio ao que acontece com os seus filhos. Davi, ele foi acumulando esposas, contrariando o que a palavra de Deus mandava. A palavra de Deus falava muito claramente na lei. O rei não deve multiplicar esposas para si. E ali estava Davi, quebrando esse princípio. E no meio desse processo, Davi se vê distante dos seus filhos. Davi está alheio ao que está acontecendo com seus filhos. E parece, nós vamos ver ainda, principalmente no próximo domingo também, Davi meio indulgente, tentando compensar a sua ausência, tentando compensar os problemas que ele mesmo causou na vida dos seus filhos, simplesmente tentando satisfazer as vontades dos seus filhos. O ponto aqui é que o seu filho Aminon, ele está sendo tentado e está sendo aconselhado pelo diabo, como eu falei para vocês. Mas Davi não sabe nem o que acontece. Não sabe nem o que se passa com o seu filho Aminon. E aqui, irmãos, quero só trazer uma reflexão para vocês, que talvez eu deveria ter dito no domingo passado. Mas Deus sabe por quê. Nós vamos meditar nisso hoje. Será que você sabe o que acontece com seu filho? Será que você sabe quem é que tem aconselhado os seus filhos? Muitas vezes eu tenho visto que talvez quem tem aconselhado os nossos filhos, que tem sido a babá dos nossos filhos, a educadora dos nossos filhos, muitas vezes tem sido um aparelhinho assim, chamado celular. E por que eu estou falando disso daqui? Quanto tempo seus filhos têm passado diante dessa tela? O que é que os seus filhos veem através dessa tela? Você consegue acompanhar o que eles veem através dessa tela? Quantas crianças têm sido expostas precocemente a coisas que elas jamais deveriam ter visto? Simplesmente pelo uso continuado dessa tela sem supervisão. Você sabe quais são os efeitos dessa tela na vida do seu filho? Tudo isso daqui, irmãos, é muito novo. Essa tecnologia, ela surgiu há poucos anos. Muitos de nós que aqui estamos, na nossa própria geração, na nossa própria infância, não tínhamos acesso a estas coisas. Então, os efeitos disso na vida das crianças ainda está sendo descoberto quais são os efeitos disso. Cuidado. Já há um movimento para proibir o uso de celulares por parte das crianças nas escolas e em muitos países desenvolvidos. Inclusive, há recomendação já de profissionais da saúde de que esses aparelhos eles não deveriam ser entregues nas mãos das crianças até determinada idade, inclusive. Se você quer se comunicar com seu filho, ao invés de dar a ele um smartphone, que desse pelo menos aquele outro aparelhinho que só dá para digitar e ligar, né? Aqueles aparelhinhos mais antigos. Pronto. Ainda é mais barato, né? Porque os efeitos disso na ansiedade, os efeitos disso com relação à depressão, os efeitos desse aparelhinho, redes sociais, etc., nas crianças, com relação à concentração, desenvolvimento, não apenas emocional, psicológico nesse aspecto, mas até mesmo intelectual das crianças, têm sido profundamente prejudicados. Se você quer ler algumas dessas pesquisas, se aprofundar um pouco mais nesse assunto, tem uma obra que tem sido amplamente recomendada, chamada A Geração Ansiosa. Pesquise depois esse livro, essa obra, e talvez isso possa ajudar você.
Mas o ponto que eu volto aqui é: quem tem aconselhado os nossos filhos, ensinado os nossos filhos, estado ao lado deles dia após dia, muitas vezes tem sido um aparelho que não os tem influenciado na direção do Senhor, mas tem causado riscos para eles. Bom, nós hoje vamos ver a terceira parte do nosso texto aqui. Então eu tinha dito, primeira parte, não alimente a tentação. Segunda parte, não tome maus conselhos. E a terceira parte é: não permita que o pecado seja consumado. O que você não deve fazer diante da tentação? Não permita, não se entregue ao pecado, não permita que ele seja consumado na sua vida. E eu dividi essa terceira parte em 5 atos, ok? E o primeiro deles é a preparação para o pecado. Aminon está pondo em prática o plano de Jonadab e ele começa então a se preparar para consumar esse pecado. Esse é o primeiro ato aqui. Olha comigo, mais uma vez, os versos 8 e 9. Diz assim: Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem. E depois que todos saíram, pausa dramática, né? Vamos ver o verso 10 daqui a pouco. Mas vamos ver o que acontece aqui. Primeiro, Tamar inocentemente está seguindo o plano de Jonadab. Jonadab tinha levado Aminon a manipular o seu pai Davi, a fim de que Davi enviasse Tamar, enviasse a própria filha para servir Aminon. Aminon estava se fingindo de doente. Ele, de fato, em alguma medida, estava mal. Mas aqui ele, seguindo os conselhos de Jonadab, ele aumenta o problema. Ele se coloca como se ele estivesse realmente profundamente enfermo. E aí ele faz um pedido ao seu pai: papai, eu não quero comer nada, mas se a minha irmãzinha Tamar viesse preparar a comida para mim aqui, eu comeria da mão dela. Só vou comer da mão da minha irmã. Pronto, parece um menino tolo, né? E Davi cai nessa. E Davi envia Tamar. Tamar chega, Tamar está preparando aqui, a cena é muito vívida, ela preparando a massa. E Aminon ali deve estar fingindo convalescência, só observando aqueles preparativos de Tamar. Inclusive, na cabeça perturbada de Aminon, todo aquele processo de preparação da massa poderia, inclusive, parecer a ele como se fosse um ato sensual. Eu ia trazer uma imagem para mostrar para vocês. Essa imagem ela é daquele período do Antigo Oriente Próximo, que foi preservada, e a imagem é esculpida exatamente de uma mulher preparando a massa de um pão, ou de um bolo, de algo desse tipo. E pela forma como é feita a imagem, né, alguns estudiosos mostram que deveria ser muito parecido com o processo pelo qual Tamar passou aqui. E na cabeça de Aminon, ele ficou observando aquilo, e quanto mais ele olhava, mais ele aumentava a sua cobiça, o seu desejo perverso, pecaminoso, para cometer esse pecado. Tamar certamente não foi sozinha. Lembra que os filhos de Davi aqui, com as suas mães, eles não moravam na mesma casa. Tamar, então, provavelmente tenha ido acompanhada de alguns servos, ou pelo menos uma dama de companhia. E ali também provavelmente haviam os outros servos da casa de Aminon. Então, enquanto ela preparava, haviam esses outros servos ali naquele mesmo ambiente. E Aminon ali, fingindo a sua convalescência, enquanto aquilo alimentando o seu desejo perverso e pecaminoso. Algo interessante é a palavra usada aqui para a palavra bolo, os bolos que ela está preparando. Ela é uma palavra diferente na língua hebraica da palavra comum para bolos.
E essa palavra é uma palavra que ela tem uma raiz muito parecida com a palavra coração. Os estudiosos não sabem exatamente por que a ideia, se tem alguma referência aqui já às segundas intenções malignas de Aminon, mas é interessante que talvez até esses pães ou esses bolos tivessem um formato semelhante ao de um coração. Bom, o que acontece? Após preparar a massa aqui e preparar os bolos, Aminon então manda que todos saiam. Deixe-me sozinho. Mais uma vez aqui, Aminon deve ter atiçado os seus dotes artísticos, né? É quase um ator de Hollywood. Ali naquela sua doença fingida, ele deve ter mostrado impaciência. Estou muito cansado, estou muito fraco, não aguento mais esse barulho. Saiam todos, me deixem sozinho. E ele vai preparando o cenário ali naquela cozinha. Porém, ele se recusa a comer. Ali ainda não é o ambiente certo para ele fazer o que ele deseja. Então ele se recusa a comer. Ele talvez finja que agora que está cansado demais, já gastou muitas energias, ele precisa repousar. Ele precisa descansar. Essa é a cena. Olha o verso 10. Disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Ele pede para que ela o sirva agora no seu próprio aposento mais íntimo, no seu quarto. Ali, aparentemente fraco, sem forças para comer, está ele e Tamar. E Tamar não suspeita de absolutamente nada. E nós chegamos então no segundo ato. Agora nós vamos ver a proposta pecaminosa de Aminon. Olha o verso 11. Mas, quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Meus irmãos, aquele homem que aparentemente estava sem força alguma, deitado na cama, Tamar se aproxima, sem suspeitar, e de repente é surpreendida, ele a segura. A expressão aqui é uma expressão forte. Ele mostra ali a sua força realmente ao segurá-la. E faz essa proposta terrível, maligna. Deite-se comigo, minha irmã. Talvez ele esperasse que ela também tivesse o mesmo desejo por ele. Na sua cabeça atormentada, talvez ele esperasse que ela correspondesse ao seu pecado. Dissesse sim, meu irmão. Algo interessante aqui também é essa expressão, minha irmã. Essa expressão, ela pode ser uma expressão carinhosa. No livro de Cantares, por exemplo, o noivo diz à amada, muitas vezes, ó irmã minha, ó amada minha. É mais ou menos, talvez, como nos nossos dias, né? Que o marido, ele chama a sua esposa de ó minha filha, né? Ó meu filho, né? Então, essas expressões carinhosas aqui é ó minha irmã. Mas ao mesmo tempo em que ela mostra uma expressão de carinho, esse aparente carinho de Aminon, ele que diz que está cheio de amor por Tamar, nós já vimos isso, essa expressão que ele a ama aparecendo algumas vezes. Essa expressão também denuncia, escancara a perversidade do seu pecado, porque ela não é irmã apenas no sentido carinhoso, ela é irmã de verdade. Ela é uma irmã consanguínea. Ela é filha do seu pai. E Aminon ali está
agarrando e fazendo essa proposta pecaminosa. Chegamos então ao terceiro ato. E o que nós vamos encontrar agora é uma luta contra o pecado. Aminon preparou tudo para que o pecado acontecesse. Aminon fez a sua proposta pecaminosa. Mas Tamar vai tentar resistir à consumação desse pecado. Olha comigo os versos 12 e 13. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei. Ele deixará que eu me case com você. A resposta de Tamar é uma rejeição a Aminon. Ela claramente rejeita essa proposta terrível, maligna, absurda. E ao mesmo tempo ela está aqui tentando lutar contra esse pecado, para que isso não aconteça, esse pecado não seja consumado. E ela usa bons argumentos. O primeiro, ela lembra para ele que o que ele está querendo fazer é uma prática terrível em Israel. Aqui, irmãos, nós podemos nos lembrar do abuso que aconteceu lá no livro de Juízes, lá no final do livro de Juízes, vocês lembram? Contra a concubina do levita, que foi abusada, uma cena terrível, uma das mais terríveis das Escrituras. E nós podemos nos lembrar como as pessoas ficaram, Israel inteiro ficou aterrorizado diante daquilo que aconteceu. Então ela lembra aqui, Aminon, não faça isso em Israel, isso vai ser uma coisa absurda. E mais um detalhe aqui, nós já vimos também que Aminon é o príncipe herdeiro. Ou seja, na sucessão natural do trono, Aminon é o mais velho. É ele que deveria reinar depois de Davi. Mas quem em Israel apoiaria Aminon depois de cometer um ato tão absurdo, tão maligno, tão terrível como esse? Ela está aqui argumentando com ele. Uma outra coisa que ela diz é que isso é uma loucura. Em outras palavras, ela está dizendo, você não está pensando de maneira adequada. Você não está pensando nas consequências do que isso pode trazer. É loucura. Uma terceira coisa que ela alega é que isso a deixaria numa posição de vergonha. Terrível. O que será de mim, meu irmão? Diante dessa situação, irmãos, isso poderia de fato trazer problemas seríssimos para ela naquela cultura. A cultura aqui na qual ela está inserida, de acordo com os sociólogos, é uma cultura marcada por vergonha e honra. E eu não vou desenvolver muito isso agora, mas daqui a pouco eu vou trazer uma palavra sobre isso. O ponto é que isso traria profunda vergonha não apenas para ela, mas para a própria família, e muito dificilmente ela conseguiria um casamento em tais circunstâncias. Isso afetaria todo o futuro dela. Uma quarta questão aqui também é que ele seria um Nabal. A palavrinha aqui traduzida por loucura, tolice, é exatamente a palavra da onde vem o nome Nabal. Vocês lembram do Nabal, marido de Abigail, que era um homem violento e tolo, que morreu de um ataque devido à sua própria tolice, né? Deus o feriu. E Davi acabou até casando com a viúva dele, né? No caso, Abigail. Pronto. Davi, por causa do seu pecado, agora tem um Nabal dentro da própria casa. Tem um Nabal dentro da própria família. E por fim, ela tenta argumentar que há outras maneiras de ele conseguir o que ele quer.
Ela diz, fale com o rei. Talvez aqui seja até um lembrete. Olha, eu sou filha do rei também, tá? Fale com meu pai. Veja o que meu pai vai dizer disso tudo. Mas é bem provável que aqui na sua situação, ela está diante de uma tentativa desesperada de fugir. Então, para tentar fugir, ela está dizendo qualquer coisa. Ela está dizendo até assim, olha, o rei vai deixar a gente casar, não faça isso não. Fale primeiro com ele. Mas é uma tentativa de ganhar mais tempo para fugir dessa situação. Bom, ela está aqui lutando contra o pecado. E nós chegamos então ao quarto ato, que é, infelizmente, o terrível momento em que o pecado será consumado. Olha comigo o versículo 14. Deixa eu beber uma aguinha, meus irmãos. Diz assim: mas Aminon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Eis uma cena terrível. Eis uma cena absurda. Uma cena escandalosa e chocante, em que esse irmão, louco de desejos, começa a agir como um animal irracional, movido apenas por instinto, frustrado por sua rejeição e disposto a tudo para satisfazer o seu pecado, para satisfazer o seu pecado, para consumar o seu pecado, ele está pronto aqui para violentar a sua irmã. E é isso que de fato ele faz. A sua própria irmã. Algo terrível. Terrível. Meus irmãos, há na própria literatura e nas histórias reais também, de pessoas que se conhecem, entram num relacionamento amoroso e só depois descobrem que eram irmãos. Por exemplo, um livro, Os Maias, né, do Eça de Queiroz, e aqui não é um spoiler, né, porque o livro já tem quanto tempo, né? Mas ele vai tratar exatamente sobre isso. É o plot twist do final. Os dois se descobrem irmãos e ficam arrasados. Eles tomaram uma decisão de entrar no relacionamento sem saber. E quando descobrem, ficam arrasados. Você imagina aqui, em que os dois se sabem irmãos, e em que essa irmã é abusada nesse processo. Algo terrível, terrível. E aqui, irmãos, é tão terrível, que quando o autor ele descreve para nós, ele vai fazer paralelos. Você vai perceber aqui na própria linguagem dele, paralelos com aquela cena, talvez a cena mais terrível que a gente já tinha visto até aqui, até esse momento, que eu já mencionei para vocês hoje, que é o abuso da concubina do levita lá no final de Juízes. Deixa eu mostrar para vocês aqui o paralelo entre as duas histórias. Primeiro, os dois atos são considerados, uma tradução literal seria coisa perversa. A palavra hebraica é a palavra nebalá. Ela vai aparecer aqui no verso 12, mas também vai aparecer lá em Juízes capítulo 19, tanto no verso 23 como no verso 24. Os dois atos são considerados coisa perversa. Outra coisa é a reação horrorizada de Israel lá no livro de Juízes. Eles vão dizer, nunca se fez tal coisa em Israel. Está lá em Juízes capítulo 19, verso 30. E aqui Tamar tem a mesma reação horrorizada. Ela vai dizer, não se faz uma coisa dessas em Israel, no versículo 12. Uma terceira questão aqui é que o mesmo verbo abuso é usado tanto aqui como lá em Juízes capítulo 20, verso 5. É usado aqui no verso 12, aqui no verso 14 de novo, a palavra abuso,
aparece. Uma quarta questão é a expressão, não meu irmão. Ela diz isso para Aminon, no verso 12, e é a mesma expressão que o efraimita, que tinha aberto as portas para acolher aquele levita andarilho, né, que estava viajando por ali com a sua concubina, ele é acolhido na casa de um senhor, um velho efraimita. E quando os homens aparecem para querer abusar da mulher do levita, da concubina do levita, ele vai dizer exatamente para eles essa expressão, não meus irmãos. E essa expressão, não meu irmão, ou não meus irmãos, acompanhada de uma proibição expressa, ela só aparece em duas passagens em toda a Bíblia hebraica. É exatamente aqui e lá em Juízes, capítulo 19. Mostrando realmente esse paralelo, essa conexão. Uma quinta questão também é que Aminon e os homens de Gibeá, eles vão rejeitar essa advertência. Aminon rejeita a advertência e os argumentos de Tamar. A mesma coisa, aqueles filhos de Belial, lá de Juízes, vão rejeitar todo o protesto do senhor efraimita. Uma sexta questão e última aqui é a expressão que Aminon vai utilizar no verso 15, quando ele diz para Tamar, levante-se e saia daqui. Essa expressão usa os mesmos verbos que depois do abuso ter acontecido com a concubina do levita, o levita no dia seguinte, quando vê ela ali, já sem vida, mas ele não sabe ainda, ela com a mão estendida na direção da escada, morta, deitada ali, ele vai dizer para ela, levante-se, vamos! Em Juízes, capítulo 19, verso 28. São os mesmos verbos utilizados aqui e utilizados ali. Então, para o narrador, o abuso de Tamar foi uma repetição do abuso terrível que gerou uma guerra que quase destruiu uma tribo de Israel, daqueles homens lá no livro de Juízes. E mais um detalhe, quando nós estudamos o livro de Juízes, nós percebemos que aquela tentativa de abuso era ali como se fosse um retorno para o que tinha acontecido lá em Gênesis, naquele episódio lá de Sodoma, em que os homens tentam abusar dos visitantes ali na casa de Ló, daqueles anjos que eles não sabiam que eram anjos. Então, o ponto aqui, irmãos, em outras palavras, o narrador está dizendo para nós, veja como isso é terrível. Aminon está virando o que aqueles homens, filhos de Belial, fizeram lá no livro de Juízes. E mais, é tão terrível que ele está descendo para se tornar um sodomita. Um abusador descendente de Sodoma, e não dos filhos de Deus. Aminon consuma o seu pecado terrível. E nós chegamos então no quinto ato. A rejeição após o pecado. Como eu já mencionei aqui o versículo 5, vamos ler agora, versículo 15, perdão. Vamos ler agora. Aminon rejeita sua irmã após consumar o seu pecado. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. A palavra aqui é amor, mais forte que o amor que sentira. E lhe disse, levante-se e saia. Uma repulsa, uma aversão, uma espécie de nojo, é isso que ele sente agora, depois de ter consumado esse pecado terrível, brutal, com a sua própria irmã. Aqui eu penso que Aminon está sofrendo os efeitos psicológicos do seu próprio pecado. A verdade é que ele deve estar vendo agora com muita clareza o resultado de toda a sua loucura. O resultado de agir como um animal, de não pensar nas consequências, de pensar apenas em satisfazer a sua vontade. A monstruosidade do que ele fez está estampada agora ali na cena de Tamar violentada.
Tamar é como se fosse um espelho, onde Aminon enxerga a sua própria perversidade e monstruosidade. E diante disso, é muito mais fácil tentar simplesmente se livrar de Tamar do que assumir as suas responsabilidades, do que assumir as consequências do seu pecado. Aminon não é um crente, Aminon não é um cristão. Ele não sabe então trilhar o caminho do arrependimento genuíno, de buscar reparação, de buscar se humilhar na presença de Deus. Aminon, ele quer simplesmente se livrar do testemunho da sua animalidade, da sua monstruosidade. Ele a expulsa. E nós nos perguntamos agora, onde estava o amor? Aminon não disse que a amava. Quantas vezes nós lemos que Aminon estava sofrendo porque dizia que a amava? Onde estava esse amor? A verdade é que nunca houve amor nenhum. O amor não faz isso com o objeto amado. O amor não age assim diante daquele a quem diz que ama. O amor, ele se manifesta de uma maneira completamente diferente. O amor não é um mero sentimento. O amor está relacionado com atitudes que revelam esse amor. Em 1 Coríntios 13, versos de 4 a 7, é o texto clássico que fala sobre amor. Ele diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é paciente. Significa que o amor sabe esperar pelo momento certo. O amor é bondoso, ele não violenta, ele age com bondade. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Ele não olha só para ele. Ele olha para o outro, ele está pronto a se sacrificar pelo bem do outro. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo isso tão diferente das atitudes de Aminon aqui nesse texto. Uma curiosidade que eu quero trazer para vocês é que na língua grega nós temos 3 palavrinhas utilizadas para se referir ao amor. Você tem a palavra agape, alguns pronunciam ágape, né? É agape, tá? Nós temos a palavra filéu, o verbo filéu, que é de onde vem a ideia de irmãos, tá? Então, geralmente esse tipo de amor é encarado às vezes como um amor entre irmãos, ou entre aqueles que se consideram como irmãos. Então, filéu, ok? E você tem a palavra eros, de onde vem a palavra erótico, não é? Seria esse amor sexual, ok? Alguns, então, falam que esse amor, agape, porque ele é usado muitas vezes para se referir a Deus quando ele ama, então seria o amor de Deus. O amor que se sacrifica pelo outro, ok? Então, não sei se você já viu alguém falando sobre esses 3 tipos de amor e falando do amor agape como o amor de Deus, ok? Bom, qual é o tipo de amor que é descrito aqui para se referir a esse abuso de Aminon sobre Tamar? É claro, o texto aqui está em hebraico, né? Não é no grego. Mas existe uma tradução muito antiga, antes de Jesus, inclusive, que se tornou a tradução base para os judeus, especialmente aqueles judeus que viviam no território grego, que não falavam até mais a língua hebraica. Inclusive, é uma tradução que era muito conhecida e utilizada pelos apóstolos. O apóstolo Paulo, por exemplo, utilizava muito essa tradução. Ela é chamada de Septuaginta, a versão dos 70, que era uma tradução do hebraico para o grego. Ela era chamada assim, de versão dos 70, porque, segundo a lenda, teriam sido 70 sábios judeus que teriam traduzido aquilo, sem se comunicar, cada um fazendo sua tradução. E quando eles compararam, estava tudo certinho, igual. Aí é um milagre, tá? Se
você entender um pouquinho de um outro idioma, se você for fazer uma tradução e outras pessoas forem fazer uma tradução independente também, e depois você for comparar, você vai ver que a escolha das palavras, ela vai variar muitas vezes. O sentido pode até ser o mesmo, mas a escolha das palavras vai variar demais, ok? Bom, mas voltando para cá, então muitos historiadores mostram assim, esse negócio de versão dos 70 é uma lenda, né? Mas a tradução existia mesmo, tá? A Septuaginta. Bom, ponto aqui para nós na Septuaginta, qual é a palavrinha grega que aparece aqui? É agape, é filéu ou é eros? Agape. Agape? Amor sacrificial, né? Se sacrifica pelo outro. Pois é, irmãos, não é assim que a gente faz estudo de palavras, tá? Isso aí é uma falácia que a gente diz. A gente vai saber o que uma palavra significa pelo contexto em que ela está sendo utilizada. Quando essa palavra é utilizada para se referir a algo que Deus fez, ou a algo que alguém fez por outro, em benefício do outro, se sacrificando pelo bem do outro, então ela vai significar essa ideia de amor sacrificial. Mas aqui nós estamos vendo a mesma palavra sendo utilizada e não tem nada a ver com isso. É um amor puramente egoísta. Por isso que é traduzida muitas vezes como uma paixão, que só pensa em satisfazer os seus próprios interesses e desejos. Bom, o que nós temos aqui? Então, só fechando esse parênteses que eu abri, tá? O contexto. Lembre-se disso. Tem muita gente aí que diz assim, porque a palavra no grego, no hebraico... Contexto. Leia aquela palavrinha, aquele texto dentro do contexto. Como é que o texto começou lá atrás? Ok, e agora como é que ele termina? Para você ter uma ideia clara do que realmente as coisas significam. Ok? Mas voltando para cá, olha os versos 16 e 17. Como é que a trama se desenrola aqui, desse momento de rejeição? Versos 16 e 17. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, manda-me embora, seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando seu servo, disse-lhe, ponha esta mulher para fora daqui, tranque a porta. Vamos olhar aqui alguns detalhes, irmãos. Por que Tamar pede para permanecer ali? Ela acabou de ser abusada por esse homem terrível. Ela não deveria querer sair correndo dali, fugir dali, tão logo ela tivesse a oportunidade? Por que ela diz assim, não, meu irmão, não faça isso, não me jogue para fora, que não me expulse agora nessa situação, porque isso seria ainda pior para mim. Por quê? Lembra que eu falei para vocês do tipo de cultura que nós temos aqui, que é uma cultura de vergonha e honra? Estudos sociológicos, eles perceberam que existem culturas diferentes que funcionam de maneiras diferentes. Por exemplo, a nossa cultura e a cultura ocidental, via de regra, não é que esses elementos assim, de vergonha e honra não apareçam, tá? Mas é assim, as marcas principais da cultura. Pronto. Na nossa cultura, ao invés de ser uma cultura marcada por vergonha e honra, seria uma cultura mais marcada por justiça e culpa. É por isso que, na nossa cultura, nós discutimos sobre questões como certo e errado, se isso é certo ou isso é errado. Questões sobre justiça e injustiça. Isso não é justo. Meus direitos, porque entra nesse elemento do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto, porque a nossa cultura ela lida mais com essa categoria aqui de justiça e culpa. E quando eu faço algo de errado, a consequência é o quê? Culpa. Quando há algo de injusto, o elemento que salta é culpa. Mas nessa cultura, em boa parte das culturas orientais, até hoje, inclusive, os elementos ali são vergonha e honra. E como é que esses elementos funcionam? A questão lá não é tanto se algo é certo ou é errado, se algo é justo ou é injusto. É claro que tem esse elemento também. Mas o que é mais importante é se algo é honroso ou vergonhoso. Se algo vai trazer mais status ou vai trazer vergonha, humilhação, desprezo. Esses são os pontos mais importantes nessa cultura.
É por isso que, às vezes, alguns ocidentais vão para lá e ficam chocados como algumas coisas funcionam, porque não entende a mentalidade do povo, ok? Eu já ouvi relatos, por exemplo, de alguém que ele vai num restaurante e o cara vem, o garçom, e ele serve mais do que o que aquela pessoa tinha pedido. E na hora da pessoa pagar, a conta também vai ser maior, né? E aí o ocidental diz assim, epa, mas eu não pedi isso daqui, tá errado, não é certo, é injusto eu ter que pagar por isso. Eu só vou pagar o que eu pedi. E o cara que serviu, ele entende que aquilo ali é uma desonra tão grande que para cobrir essa desonra, ele mesmo diz assim, pô, não, é tudo seu, eu vou pagar por isso. Porque é a maneira dele manter a sua honra. Isso aqui é só um elementozinho, só um detalhezinho, tá? Mas aqui, irmãos, tem outros pontos importantíssimos. Essa cultura de vergonha e honra, ela fala sobre aprovação ou reprovação pública. Aqui mexe muito com a ideia da reputação. Reputação é algo extremamente importante numa cultura de vergonha e honra. E nessa cultura, nesse tipo de cultura, a vítima de um abuso, ela é considerada como se ela estivesse trazendo uma grande vergonha, não só para ela, porque essas culturas elas são coletivistas. Ela está trazendo uma grande vergonha para a família inteira. Você é da família abusada? Você é da família que aconteceu aquilo tão desprezível? A reputação da família é colocada para baixo. Então, nesse tipo de cultura, a vítima ela pode ser considerada até pela comunidade como se ela tivesse parte da culpa do que aconteceu. Talvez aquilo só aconteceu com ela porque ela talvez deu margem em algum momento, ela deu brecha em algum momento. Essa é uma maneira de tentar ir amenizando a desonra. As consequências, então, são as seguintes. Os casos de abuso, eles podem ser acobertados para evitar vergonha na família. A vítima pode acabar se isolando para que a notícia não acabe se espalhando e assim traga vergonha sobre sua família. A vítima pode sofrer com culpa, pensando talvez no que ela poderia ter feito de diferente para evitar aquela situação. Mas a coisa é tão terrível que há países onde as vítimas de abuso, elas são inclusive mortas pela própria família, porque essa é a única maneira de acabar com a vergonha daquilo que aconteceu. É algo absurdo. É algo que para a gente é inimaginável. É algo que para a gente parece que não acontece. Mas deixa eu ler só 2 notícias aqui para vocês sobre casos reais. Um é de 2015. Uma mulher chamada Roxtan M, não sei se é assim que pronuncia, porque aqui a gente já está entrando em palavras advindas do mundo árabe, tá? Aí me perdoe, não tenho nada de árabe, né? Da língua árabe, não entendo da língua árabe. Bom, essa mulher, uma síria de 20 anos, que tinha fugido para a Alemanha após ter sido violada por 3 homens, foi encontrada morta em Dessau, não sei como é que pronuncia também, mas uma cidade lá da Alemanha, num crime orquestrado pela sua própria mãe e executado pelo pai e irmãos. O motivo foi a desonra que ela trouxera à família por ter sido vítima de violação coletiva. Segundo caso, em 31 de maio de 1994, Kifaya Hussain, também não sei se é assim que pronuncia, uma jovem jordaniana de 16 anos, foi amarrada a uma cadeira por seu irmão de 32 anos. Deu-lhe um copo de água e disse-lhe para recitar uma oração islâmica. Então cortou-lhe a garganta e correu para a rua, acenando a faca ensanguentada e gritando: "Eu matei minha irmã para limpar a minha honra." O crime de Kifaya fora ser violentada por outro seu irmão, um homem de 21 anos. O assassino foi condenado a 15 anos, mais tarde reduzidos a 7 anos e meio. Algo absurdo, algo terrível, algo que não entra na nossa cabeça, porque a nossa cultura é muito diferente dessa cultura aqui. Mas eu estou trazendo isso para vocês, só para que vocês tenham
um pequeno vislumbre de como era a cultura naqueles dias ali, de Tamar, de Aminon. Não era algo assim tão distante do que a gente está vendo aqui. Agora, eu quero dizer para vocês também que a Bíblia não encoraja esse tipo de cultura no que diz respeito ao abuso, às vítimas. E eu quero ler um texto da Bíblia, da lei de Moisés, para mostrar isso para vocês. Esse texto está em Deuteronômio, capítulo 22, versos de 25 a 27, que é um texto que busca proteger a vítima de algum tipo de abuso assim. Diz: mas se o homem encontrar no campo a jovem prometida em casamento e a violentar, só o homem que cometeu o crime deverá morrer. Não faça nada com a jovem. Ela não é culpada de nenhum crime digno de morte. Isso é como alguém que ataca e mata o seu próximo, pois o homem a encontrou no campo. E embora a jovem prometida em casamento gritasse, não havia ninguém para socorrê-la. A palavra de Deus é em favor das vítimas. Mas, infelizmente, Israel aqui havia se misturado com os povos das outras nações. E ao invés de seguir o que a palavra de Deus mandava, seguiam muitas vezes a cultura na qual eles estavam imersos ali em Canaã. Tamar, nessa cultura, então, provavelmente seria desprezada e não conseguiria mais um casamento. Não conseguiria mais encontrar a felicidade normal que uma jovem daqueles dias procurava. O seu nome, Tamar, que trazia a ideia de frutividade, de ser alguém frutífera, ele não corresponderia à realidade dessa jovem. Por tudo isso, talvez Tamar está dizendo aqui para o seu abusador: é muito pior você me expor nessa situação. É muito pior você me expulsar nessa situação, nesse momento. Não faça isso, vai ser pior do que o que você acabou de fazer comigo. Mas Aminon não dá ouvidos. Ele agora não apenas a manda embora, ele chama um servo e manda com que esse servo force a sua saída para fora. Expulse Tamar dali, tranque a porta para que ela não tenha mais qualquer acesso a ele. A sua palavra, põe essa mulher para fora. Não é mais, põe a minha amada para fora. Não é mais, põe a minha irmã para fora. Literalmente, a palavra aqui usada é quase que fosse assim, ó, ponha isso aí para fora. Tamar é completamente despessoalizada aqui. Tamar é como se fosse um mero objeto que foi usado e que já não presta mais para nada. Ponha isso aí para fora. E na cabeça de Aminon, ele resolveu o problema. Seu quarto está trancado e ele está a sós, longe daquele espelho que revelava com tanta clareza a sua malignidade. Meus irmãos, nós vamos ver as consequências disso para a vida de Tamar e nós vamos ver as consequências disso para a própria família de Davi, incluindo Aminon, incluindo outro filho de Davi. Mas nós não vamos ver isso hoje. Eu quero ver um pouco, começar a ver essas consequências no domingo que vem, mas eu quero terminar aqui trazendo para vocês algumas lições que a gente aprende dessa história tão brutal, tão terrível que nós lemos aqui. Primeira, lute com todas as suas forças para que a tentação não seja consumada como um pecado na sua vida. Lute com todas as suas forças. Faça de tudo. Faça de tudo. A tentação vai bater na sua porta. A tentação vai distorcer a verdade. A tentação vai lhe apresentar as coisas como se fossem lindas, preciosas, maravilhosas, satisfatórias, prazerosas. Mas o que ela vai entregar no final é tragédia, é desgraça, é absurdo, é pecado diante de Deus. Então fuja. Não queira se encarar, ser encontrado
despessoalizado, animalizado. Deus não te criou para isso. Fuja, fuja. Fuja de cometer tamanha loucura contra o Criador que te fez. E não queira lidar também com as consequências, porque elas certamente chegarão na sua porta. Fuja. Aminon não fugiu. E ele vai ter que lidar com as consequências. Uma segunda questão. O nosso texto, ele mostrou para nós aqui um abusador. Mas esse abusador não se via como abusador. Ele se via como alguém que amava. Eu amo. Estou apaixonado, perdidamente apaixonado, porque eu amo demais. Aminon não é mais um homem. Aminon não é o homem que Deus o criou para ser. Aminon é um lixo moral. Um animal terrível, monstruoso. E é isso que acontece quando o pecado assume o controle. Há uma perca de humanidade em você. Deus te fez para ser um homem. Deus te fez para ser uma mulher que reflita a imagem de Deus. Mas quando o pecado assume o controle da sua vida, você se torna mais parecido com um animal do que com a imagem de Deus. Mais parecido com uma besta violenta do que com a imagem de Deus. Homens são, por sua própria constituição biológica, eles são feitos com uma carga de força maior. Está presente na própria testosterona, que é mais abundante nos homens. Mas eles são feitos assim com um propósito. O propósito é usar essa força para cuidar, para proteger, para servir e não para abusar. O abuso aqui é um produto terrível da queda na vida do homem. Agora, existem outros tipos de abuso que talvez não cheguem às vias absurdas de Aminon aqui, mas continuam sendo abusos. Não caia nas garras de quem quer apenas abusar de você. E os sinais do abusador estão aí. Observe, com muita atenção. Deixa eu mostrar aqui pelo menos 3 sinais. Primeiro, o abusador só quer usar você sem compromisso de verdade, sem compromisso real. É isso que ele quer, apenas se aproveitar de você e usar você. Usar você para satisfazer os próprios desejos pecaminosos dele. Então fuja dele. Ele pode dizer para você, eu te amo. E se você realmente me ama, então, abuso. Você não me ama? Então prove o seu amor por mim. Assim como eu quero provar o meu amor por você. E então, abuso. Abuso. Nós lemos aqui, o amor é paciente. O amor espera. O amor não quer abusar, desonrar você, usar você, apenas para satisfazer o seu pecado. O amor espera. O amor, ele quer o que é melhor para o objeto amado. E por isso, ele espera e ele quer entrar num relacionamento de pacto, onde ele assume um compromisso para a vida toda, até a morte, de amar, de ser fiel, de respeitar, de cuidar, de proteger, diante de Deus, até que a morte separe. O lugar próprio da sexualidade, que é um presente de Deus para nós, é o casamento. É ali. E o amor espera. Agora, o abusador não.
Ele não vai falar em casamento com você. Se ele falar, é só para tentar ganhar alguma coisa com você. E ele vai ficar tentando enrolar o quanto ele puder. Então, cuidado. Segunda coisa aqui, segunda característica, segundo sinal. O abusador, ele é infiel. Infidelidade não é amor. Eu te amo, mas eu te amo tanto que eu vou desonrar você, eu vou envergonhar você, lançando meu coração pecaminoso nos prazeres com outras pessoas. Isso não é amor. O amor se sacrifica pelo outro. E não abusa do outro, envergonha o outro. Desonra o outro. Cuidado. Cuidado. Já tá uma música, né? Não sei qual era a banda não, acho que era uma banda de pagode, que dizia: não era amor, não era? Não era amor, era cilada. Pois é, cilada aqui. Abuso, cilada, foge, corre. Um outro sinal, e último sinal. O abusador agride você. Ele agride você fisicamente, talvez, como a Minon fez aqui. Mas às vezes ele pode agredir você apenas verbalmente. E isso também não é amor. Nós lemos hoje aqui em 1 Coríntios 13 o que o amor faz. O amor não faz o mal. O amor não maltrata. O amor é bondoso. Então fuja. Fuja de abusadores. Se você quer alguém, a pessoa certa, a pessoa que realmente te ama, busque alguém que ame ao Senhor mais do que todas as coisas. Porque se essa pessoa ama o Senhor, ela não vai querer desagradar ao Senhor em nada. E ela não vai querer desagradar o teu Pai Celeste, te tratando como um abusador. Ela vai querer honrar o compromisso que assume contigo por causa do amor que tem pelo seu Pai. Irmãos, se vocês querem saber o que é amor, olhem para Jesus. Amor é o que nós vemos em Jesus. E o que nós vemos em Jesus? A relação entre Jesus e o seu povo, ela é muitas vezes retratada como a relação entre o marido e a sua esposa. O casamento é como deveria ser uma espécie de retrato desse relacionamento. E as descrições que nós encontramos na Bíblia é de que Jesus, ele ama de verdade o seu povo. Ele ama de verdade a sua esposa. E a prova é que ele se sacrifica por ela. Ele vai para uma cruz por pecados que não eram dele. Porque ele quer, naquele dia, apresentar a sua noiva gloriosa, bela, sem ruga, sem mácula. E para isso ele está pronto para dar a própria vida. Porque ele ama o seu povo. Amor é uma pessoa chamada Jesus. E tudo que é diferente dele não é amor. É uma corrupção do amor. Algum tempo atrás, eu li o texto de 1 Coríntios 13, versos 4 a 7, trocando a palavra amor por Jesus. Um pregador, ele fez isso uma vez, achei muito interessante. E eu quero terminar essa mensagem fazendo essa leitura, para que você veja o que é o amor, quem é o amor. E ao olhar para ele e ver o amor que ele teve por você, o sacrifício que ele fez por você, e como ele se relaciona com você, como ele se abre para se relacionar com você, você possa olhar para ele e clamar: Senhor, me faz mais parecido contigo. Eu quero amar como o Senhor ama. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Onde tem amor, eu vou colocar a palavra Jesus. E o texto diz:
Jesus é paciente. Jesus é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. Jesus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Foi esse Jesus que foi para aquela cruz por ti e que diz para ti hoje: vem comigo, desfrutar do meu amor e aprender o que é amar. Vamos orar nesse momento?